Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouco sobre expressões algébricas e polinômios. Eu coloquei aqui a primeira questão. Nas expressões algébricas a seguir, indique os coeficientes e as partes literais. Olha só, na alternativa A é o seguinte, eu tenho 2xy. Lá na questão pediu para a gente identificar, certo, os coeficientes e as partes literais. Então é muito tranquilo. Então na primeira expressão algébrica aqui eu tenho 2xy. Quem é o coeficiente dessa expressão? O coeficiente, pessoal, é o número que não está em cima da letra, e sim que está ao lado. Quem é que está ao lado da letra aqui, né? O 2. Então o coeficiente é o 2. E quem é a parte literal? A parte literal é o x e o y, certo? Então tá aqui, parte literal x e y. Na alternativa B, pessoal, eu tenho 5x² a ao cubo. Quem é o coeficiente? Coeficientes são números, pessoal. Números que estão ao lado da letra e não em cima, certo? Quem é que está ao lado aqui? 5. Então, o coeficiente é 5. E quem é a parte literal? A parte literal é x² e a ao cubo. Os números que está em cima da letra, pessoal, ele não faz parte do coeficiente, e sim da parte literal. Então, a parte literal, x² a ao cubo, beleza? É bem tranquilo. E na alternativa C, eu tenho 2 que está multiplicando entre parênteses m² e x, entre parênteses aqui. Então, quem é o coeficiente? Quem é que está aqui ao lado da letra? Ao lado da letra nós temos o 2, porque de qualquer forma ele está multiplicando mx, certo? Então, o coeficiente é o 2, está aqui. E quem é a parte literal? A parte literal é o m² x, está aqui, m² x, beleza? E vamos para a alternativa D. A alternativa D eu tenho 8x mais 5y menos 3 quintos z ao quadrado. Quem é o coeficiente? Quem é que está ao lado da letra aqui? O 8 é um coeficiente, porque eu tenho um sinal aqui. Quem é o outro número que está ao lado da letra? É o 5. Então, observe que está ao lado, é o 5. E quem é que está ao lado aqui do z ao quadrado? É menos 3 quintos. Tá vendo aqui, pessoal? Esse aqui é o coeficiente. E quem é a parte literal? A parte literal são as letras, é o x, tá aqui o x, é o y, tá aqui o y, e o z ao quadrado, tá aqui o z ao quadrado. Então é bem tranquilo para nós identificar os coeficientes e as partes literais. Agora na questão 2, vamos ver o que pede. Dê o grau de cada um dos polinômios a seguir. Vamos dar o grau de cada um dos polinômios a seguir. Pessoal, o grau se refere aos expoentes. São os números que estão em cima dos expoentes. Então, observe como esse polinômio aqui, que é essa expressão, eu tenho aqui 8x² eu não tenho nem sinal de mais nem de menos, então eu tenho um termo só. Então, um termo só. Para mim saber o grau desse termo, eu vou somar os expoentes. Quem é os expoentes aqui? É o 4 e o 2. Quanto é 4 mais 2? 6. Então, qual é o grau desse monômio aqui? O grau desse monômio aqui é 6. Beleza, pessoal? Essa expressão aqui, o grau é 6, porque os expoentes lá, 4 mais 2, dá 6. Vamos na alternativa B. Observe, pessoal, que na alternativa B nós temos sinais de mais, certo? Então, eu tenho um termo aqui, eu tenho outro termo aqui, e eu tenho outro termo aqui. Eu tenho 3 termos, porque aqui eu tenho um sinal que está dividindo e outro sinal que também está dividindo. E nesse caso aqui nós não tínhamos. Como eu tenho só a letra M aqui, quando você não tem número em cima da letra, é o número 1. Então, o grau desse termo aqui é 1. O grau desse termo aqui, quando você não tem o número em cima da letra, é 1. E 1 mais 8 dá quanto? 9. Tá aqui o 9. E qual é o grau aqui desse último termo aqui? Em cima do pé é 1, porque não tem número. 5 mais 1 dá o quê? 6. Então, pessoal, qual é o maior grau que nós temos aqui? O grau é 9. Pessoal, o grau de um polinômio é o maior número somado nos expoentes, que no caso aqui é o 9, porque 1 mais 8 deu 9, o 5 mais 1 deu 6, e aqui só tem 1. Então, o grau desse polinômio completo aqui é 9. Então, o grau dele é 9. É o maior termo, que é o grau do polinômio. Vamos aqui, pessoal, ó, para a alternativa C. Como aqui eu tenho um sinal de menos, então aqui é um termo que está dividindo, aqui é outro termo que tem o sinal de mais, e aqui é outro termo. Vamos ver qual é o maior grau entre eles. Ó, primeiro, o grau desse primeiro termo, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 2 dá 9,
e 9 mais 5 que dá 14. Então, qual o maior termo aí, pessoal? Qual o maior grau aí? 14. Então, você perguntar qual o grau desse polinômio, o grau dele é 14. Que o grau é o maior número que tem, pessoal, da soma dos expoentes. Que no caso é o 14. Então, qual o grau desse polinômio? 14, certo? Que é o maior número dos expoentes somados, que é o grau do polinômio. Beleza? Vamos aqui agora para a questão 3. Calcule o valor numérico das seguintes expressões. Nós vamos calcular o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Vamos aqui, pessoal, na alternativa A. Eu tenho 4x mais 8 e para x igual a 2. Esse para x igual a 2, pessoal, isso significa que o valor de x é 2. E aonde tiver x, você substitui pelo valor dele, que é 2. Então, vai ficar 4 que multiplica, que é o valor de x, 2. Então, 4 que multiplica o valor de x, que é 2. Quando a gente não tem sinal nem de mais nem de menos, pessoal, o sinal que a gente tem é multiplicação. Então, o valor de x é 2, está aqui, mais 8. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Desceu mais 8, e 8 mais 8 são quanto? 16. Então, o valor dessa expressão numérica aqui, pessoal, é 16, para x igual a 2, beleza? E na alternativa B, eu tenho 2xy menos 4y ao quadrado dividindo 2. E para x, o x vale 3 e o y vale 2, pessoal. Então, onde tiver x, eu substituo por 3 e onde tiver y, eu substituo por 2. E quando você não tem sinal nem de mais nem de menos, isso aqui é multiplicação, certo? Lembra bem disso. Então, 2 que multiplica, que é o valor de x, é 3, está aqui o 3. E que multiplica também, que é o valor de y, 2. Está aqui o 2, sinal de menos está aqui. 4 que multiplica, que é o valor de y, é 2. E o y está elevado ao quadrado, então tem que colocar o quadrado em cima e está dividindo todo o termo aqui embaixo, que é o termo que está embaixo, é o número 2. Como aqui eu tenho multiplicações, eu posso fazer ela. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Está aqui o 12, menos 4 está aqui, que multiplica. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado dá 4, está aqui, dividindo 2, está aqui. Eu não posso subtrair aqui primeiro, pessoal, antes de multiplicar, porque na matemática, multiplicação e divisão que vier primeiro. Então, desci o 2, o sinal de menos, 4 vezes 4 são 16, que está dividindo quanto? 2. Agora, olha que interessante, pessoal, aqui. Eu tenho 12 e devo 16. Se eu tenho 12 e devo 16, eu ainda fico devendo 4. Porque eu só tenho 12, mas devo 16. Pagando o que eu devo, ainda fico devendo 4. Dividindo quanto? 2. E quanto é 4 dividido por 2? Dá 2. E o sinal negativo acompanha. Então, tá aí o valor dessa expressão aqui. 2xy menos 4y ao quadrado dividindo 2. Para x igual a 3 e y igual a 2, o valor é 2. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu estarei tirando a dúvida, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.